evangelista Hércules. Deus abençoe toda esta igreja. Está a construção, né? Que Deus continue aí derramando a sua graça sobre cada um de vocês. Amém? Amém. Eu convido, quem está armado aí? Levanta bem alto aí a arma aí. Sei que você usou desodorante, não tem problema levantar bem alto. Aleluia. Abra sua Bíblia. O primeiro livro de poesias. Qual é o livro? Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Pode ficar sentado mesmo. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. E vamos ler também o capítulo 19 e o verso 25. Pode ir marcando aí. Quem não tem Bíblia pode pegar carona. E também já vai abrindo aí Romanos, capítulo 8, o verso 28. Esses 3 versículos que nós vamos ler aqui nesta hora. Jó, capítulo 1, verso 1. Jó, capítulo 19, verso 25. E Romanos, capítulo 8, verso 28. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Um dia o pastor fez isso na igreja, aí a irmã gritou misericórdia. Aí o pastor falou, então ajuda a irmã a encontrar aí. Aí o moço foi ajudar. Ela falou, pastor, ela não achou que ele está olhando no cantor cristão. Nunca ia achar, né, irmão? Deu para encontrar aí, amém? Amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. Capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão. Agora a igreja vai ler Romanos, capítulo 8, o versículo de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Amém. Queridos, nós estávamos meditando em uma palavra para que o Senhor pudesse direcionar nesta noite, e o Senhor nos colocou essa palavra para trazer para os irmãos, para a sua igreja. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Isso é maravilhoso, porque Jó era um homem também chamado por Deus, escolhido de Deus. E o maravilhoso é que a Bíblia, no início do livro de Jó, vai revelar 4 qualidades de alguém que é chamado por Deus, de alguém que foi eleito por Deus. Jó era reto, sincero, temente a Deus e desviava-se do mal. E era um homem chamado por Deus. E eu acho interessante, pastor Ricardo, que Deus não chama ninguém por assovio, nem por apelido. A Bíblia diz em Isaías 43, a partir do versículo 1, porque assim diz o Senhor que te formou, e te criou a Jacó e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí o Senhor Jesus, falando lá em Marcos, no capítulo 3, a partir do verso 13, ele subiu ao monte e chamou para si aqueles que ele quis. Isso é maravilhoso. E um dia pregando, dentro da penitenciária, em Cariacica, lá no Espírito Santo, um preso, no final do culto, ele falou assim: pastor, Deus, é verdade que ele na Bíblia usou várias pessoas que ele chamou, e essas pessoas que ele chamou
tinham qualidades. Eu falei, é verdade. Ele falou, será possível que eu sou chamado de Deus? Eu falei assim, você entendeu dentro da palavra a graça de Deus, o que Deus revelou aqui? Ele falou, entendi. Então, meu querido, você também é chamado de Deus, você é escolhido de Deus. E agora nós vamos trabalhar na sua vida essas 4 qualidades. Aí falamos também das 4 qualidades de Jó. Aí ele falou, então Deus pode me usar também. Aí um outro preso, atrevido, levantou a mão e falou assim, ele pode te usar porque na Bíblia diz que Deus usou até uma jumenta. Aí eu falei, deixa eu explicar para o irmão aqui. E Deus fez a obra na vida dele, e hoje ele anda pregando a palavra de Deus. E eu aprendi uma coisa, para continuar aqui na palavra, que tendo presídio, tem que ter cuidado ao ler aquele versículo de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, o verso 29. Aí você marca esse versículo, quando você for pregar no presídio, você tem cuidado. Porque o verso 22 do capítulo 3, eu li, e diz assim, as misericórdias do Senhor é o quê? É a causa de não sermos consumidos. Aí os presos levantou a mão e deu glória a Deus. Mas quando eu li Lamentações 3, 29, põe a boca no pó, talvez assim ainda haja esperança. Aí o preso gritou, misericórdia. Que é isso, pastor? Pôr a boca no pó? Aí eu falei, tá, mas no pó é se humilhando da presença de Deus. Ah, sim, agora a gente entendeu aí, que o senhor falou pó, aqui a gente entende de outra forma. Não, então tá bom. Mas a Bíblia diz que Deus então chamou Jó. A Bíblia revela as 4 qualidades de Jó. Dá para falar comigo? Reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. Novamente? Reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico na terra. Tinha 3.000 camelos, 3.000 ovelhas, 500 juntas de bois, jumentas, muitos homens ao seu serviço, tinha 10 filhos, e era um crente fiel a Deus, que havia lhe chamado. E a Bíblia Sagrada diz que um dia os filhos de Deus se reuniram perante Deus, e Satanás também se apresentou no meio deles. A palavra Satanás aparece 177 vezes na Bíblia. A palavra Satanás significa adversário. E a Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que ele anda ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Não fique com medo não, porque o Salmo 34, verso 7, diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Aí ele se apresentou no meio dos filhos de Deus. Aí Deus perguntou, de onde vem Satanás? Ao capítulo 1, verso 7 do livro de Jó, Satanás diz, de rodear a terra e passear por ela. Esse versículo prova que ele não é onipresente, porque ele diz, de rodear a terra e passear por ela. O nosso Deus, sim, é onipresente. A Bíblia Sagrada diz no Salmo 139, para onde me irei da tua presença? Se eu for até as profundezas do inferno, o Senhor vai me contemplar. Se eu subir aos céus, o teu Espírito vai me contemplar. Não precisa de Deus rodear a terra, não, queridos. Ele está presente aonde estão adorando a Ele. Mateus 18, 20 diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele estaria presente no meio deles. Amém? Amém? Aí Deus perguntou, então tu viste meu servo Jó lá? Ele falou assim, homem reto, sincero, temente a mim, desvia-se do mal. Aí o diabo falou assim, também te serve Jó de balde à toa? Tu também o cercaste ele de bens? Não é o fazendeiro mais rico que tem lá embaixo? Seus filhos não são os mais bonitos e mais robustos que tem lá? Desse jeito eu tenho que servir. Ele falou assim, então vai lá, eu vou te mostrar que Jó é cabra crente mesmo, dá glória a Deus, ele me dá glória até debaixo da prova. Vai lá, toca em tudo que ele tem, mas presta atenção, não encosta nele, porque a alma dele me pertence.
aí eu glorifico a Deus, porque 1 João capítulo 5, a Bíblia diz que os que são de Deus purificam-se a si mesmo e o maligno não lhes toca. Diz a Bíblia, meus queridos, que Jó estava lá tranquilo na sua casa, na sua fazenda, e o inimigo, a Bíblia diz que pela vontade permissiva de Deus, começou a tocar nos bens de Jó. Aí diz a Bíblia que Jó estava lá na sua casa, chega o primeiro mensageiro, cansado, aleluia, e trazendo a mensagem terrível para Jó, e de Jó, os bois lavravam, eu estava lá junto com os outros empregados, de repente veio lá um bando de caldeus, dividiram, levaram o rebanho, matou os empregados, só eu escapei para te trazer a notícia, Jó. Diz a Bíblia que a palavra na boca daquele mensageiro, meus queridos, entrou um outro mensageiro, e diz assim, Jó estava lá apacentando o rebanho, caiu o fogo do céu, consumiu todo o rebanho, matou os empregados, só eu escapei para te trazer a notícia, Jó. A Bíblia diz que a palavra na boca do terceiro, do segundo mensageiro, entra o terceiro e diz, Jó, eu estava lá cuidando das ovelhas, de repente veio lá alguém, deu contra as ovelhas, contra os empregados, matou os empregados, só eu escapei para te trazer a notícia, Jó. E de repente o quarto mensageiro chega, e quem sabe Jó diz, não é possível, está chegando o quarto mensageiro aí, eu já perdi as ovelhas, já perdi os camelos, já perdi os bois, já perdi os empregados, o que é que falta agora aqui? Mensagem terrível tem aí. E ele chega e diz, não é possível, senta Jó aí, porque essa ele não vai aguentar, traz um copo de água com açúcar, essa ele não aguenta. Ele diz, o que foi que aconteceu? Ele diz, Jó estava lá na casa do seu filho primogênito, de repente eu fui na varanda e vi quando veio um vento forte do norte, Jó, do deserto, e deu contra a casa, sacudiu a casa, e a casa caiu em cima dos seus 10 filhos, Jó, e só eu escapei para te trazer a notícia, Jó. Meus queridos, naquele momento, a Bíblia não diz, mas eu creio que o inimigo estava ali, porque ele disse a Deus que Jó iria blasfemar de Deus. Então ele estava observando Jó naquele momento. E Jó naquele momento deu uma lição para o inimigo, e também deu uma lição para mim e para você, mostrando que o eleito de Deus, o que é chamado de Deus, ele adora a Deus em qualquer circunstância. E ele demonstrou ali que ele era reto, ele era temente a Deus, ele desviava-se do mal, ele era sincero, ele abriu a boca, diz a Bíblia, em primeiro lugar, ele rasgou as suas vestes, diz a Bíblia que ele raspou a cabeça, diz a Bíblia que ele caiu em terra, e ele disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu tornarei a voltar para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos, é isso que Deus está esperando de cada um de nós. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em qualquer circunstância. A história diz que pegaram Policarpo, bispo da igreja de Esmina, penduraram ele no madeiro e ameaçaram acender a fogueira e disseram, Policarpo, nega o teu Deus e nós não acenderemos a fogueira. A história diz que Policarpo, entre lágrimas e soluço, ele gritou, acendam logo essa fogueira para que eu veja o meu rei na glória. Convicção de alguém que entende que foi chamado por Deus, que foi eleito por Deus, pelo seu decreto, pelo seu propósito. E a Bíblia diz que tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Queridos, a Bíblia diz que em tudo aquilo não pecou Jó. Que coisa maravilhosa. O temor é o princípio da sabedoria. Aí a Bíblia diz que novamente vieram os filhos de Deus se apresentar perante Deus. Aí de novo Satanás se apresentou no meio deles. Aí Deus cutucou o diabo. E parece que eu estou vendo aquele gozo no coração de Deus, dizendo assim, de onde vem Satanás? Aí o diabo, de rodear a terra e passear por ela, já tinha tomado uma cacetada na cara mesmo. Aí diz assim, então tu viste meu servo Joá, homem reto, sincero, temente a mim, e ainda que tu
me incitaste contra ele e não negaste o meu nome. Amém? Amém. Isso é maravilhoso. Aí o diabo falou assim, também, acaso te serve Jó de balde à toa? Pele por pele, tudo quanto o homem tem dará para sua vida. Está lá no capítulo 2, versículo 4. E essa é uma palavra, um registro inspirado, porque o diabo está falando uma mentira. Então na Bíblia tem palavra inspirada, registro inspirado. Palavra inspirada quando Deus fala, o homem registra. Registro inspirado quando o homem fala e o homem registra, ou quando o diabo fala e o homem registra. Na Bíblia Deus fala, na Bíblia o homem fala, na Bíblia o diabo fala. Daniel capítulo 4 foi o homem quem falou, e esse versículo está lá no capítulo 2, verso 4, foi o diabo quem falou. Ele disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará para sua vida. Isso é a palavra do diabo. A palavra de Deus para nós não é essa não. A palavra de Deus para nós está lá em Apocalipse capítulo 2, verso 10, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Amém, velho? Aí Deus falou assim, então vai lá, põe uma doença nele, eu vou permitir, mas não toca na alma dele porque ela me pertence. A Bíblia diz, queridos, que Jó estava com saúde, estava bem. De repente Jó ficou podre por dentro e por fora. Úlceras apareceram do alto da cabeça à planta dos pés. Jó saiu de dentro da sua casa, foi morar num paiol, num celeiro, como conhecemos. Diz a Bíblia que até o hálito dele, o bafo dele se tornou estranho para a sua companheira. E aí chega certo momento que 3 amigos vão lhe visitar, Bildade, Zofá e Elifatos. Chegam na casa de Jó, batem palma, a esposa atende e diz Shalom, que em português quer dizer a paz. Eles dizem Shalom, viemos visitar Jó, aonde Jó está? E ela dá a notícia, olha Jó, vocês não sabem, Jó perdeu tudo que ele tinha, Jó está podre por dentro e por fora, está lá no celeiro coçando com um caco de telha. Diz a Bíblia que os 3 amigos vão se aproximando do celeiro, dizendo baixinho, Jó, aonde tu estás, Jó? E Jó quietinho no meio das cinzas, e eles vão se aproximando do celeiro, Jó, aonde tu estás, Jó? Cadê você, Jó? E chegam, empurram a porta do celeiro, vão entrando, Jó lá no meio das cinzas, ele diz, eu estou aqui no meio das cinzas, mas aqui no meio das cinzas, cheio de lepra, eu sinto que ele não me desamparou, eu ainda sinto a sua presença. Quantos aqui sentem a presença de Deus apesar das lutas? Levante a mão, diga amém, aleluia. Isso é maravilhoso. Isso é edificante. Agora as irmãs, diga amém, é só as irmãs, amém? Amém. Tem 3 mulheres na Bíblia que as irmãs precisam ter cuidado com elas. Primeiro, a esposa de Adão. Diga a esposa de Adão. E era quem? Eva. Por quê? Por quê, pastor? Porque ela induziu seu marido à tentação, ao pecado. A outra mulher, a Bíblia nem fala o nome dela, só diz assim, a mulher de Ló. Por quê? Porque essa mulher foi uma mulher atribulada, teimosa. O Senhor falou, não olha para trás. Aí o esposo e ela fugindo da cidade que Deus estava destruindo. Aí ela falou, meu bem, só uma espiadinha. Ele falou, olha, Deus falou para seguir adiante, não olhar para trás. Não, amor, é só uma espiadinha. Aí quando ela virou para dar uma espiadinha, ela se transformou em quê? E Ló levou ela? Porque nenhum marido suporta uma mulher salmoura, salgada demais. Mas temperada, eita, glória e mistério. Diga amém, quem entendeu? Terra. A terceira é a mulher de Jó. Por quê, pastor? Porque quando Jó tinha condições de levar ela para passear no shopping center, né? Levar ela na pizzaria, levar ela para dar um passeio na praia. Quem gosta de praia, diga amém. Eita glória. Quantos capixabas tem aqui? Aí, viu? Tem algum capixaba aí? Quantos mineiros temos aqui? Ô, glória. Quando Jó não tinha condições,
era benzinho para cá, amorzinho para lá. Mas no momento que Jó não tinha mais condições, ela falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas há uma mulher na Bíblia que as irmãs, aí sim, segue o exemplo dela. É Ana, porque sabia resolver tudo na base da oração. As irmãs digam amém? Amém. Aí Jó falou assim: como fala uma louca, fala tu, mulher, receberemos o bem de Deus e não o mal. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, verso 2: tende grande gozo, meus irmãos, quando eu receber um apartamento lá na Praia da Costa, não, quando passarem por várias tribulações. Tiago capítulo 1, versículo 12, agora: bem-aventurado o homem que é provado, porque quando for aprovado, receberá incorruptível coroa de glória. Lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, verso 8: e há de ser que as duas partes da terra eu estiparei, e a terceira eu farei restar nela, que somos nós. E eu a passarei pelo fogo, a provarei como se prova a prata, a purificarei como se purifica o ouro. Ela dirá: é o meu Deus, e eu responderei: é o meu povo. A igreja do Senhor está sendo provada. Os que são chamados segundo o decreto de Deus estão sendo provados. E aí o pastor foi enviado para uma pequena cidade. E aí Deus falou com ele: olha, lá não vai ser moleza não. Vai ter tribulações lá, tribulações te aguardam lá. Mas ele falou: eu vou porque o Senhor está me mandando. E o Senhor me chamou, e eu estou indo. O pastor chegou lá e veio logo a notícia: quem manda aqui na cidade é o padre. E o pastor falou: não, mas quem manda na cidade aqui é Deus. Ele falou: não, o padre manda na cidade. E aí de repente, não demorou muito, o padre chamou o pastor, sentou com o pastor e falou: olha, pastor, aqui só pode ter um líder na cidade. Um líder, alguém que ensina aqui a palavra. Não pode ter dois. E aí ele pensou: não, mas Deus me chamou. Eu sou um homem reto, sincero, eu tenho temor de Deus e me desvio do mal. Eu vim para fazer a obra de Deus. Quem foi chamado para fazer a obra de Deus aí? Amém? Aí ele diz assim: olha, eu vou fazer uma coisa com você. Nós vamos ter um desafio de mímica. Se o senhor ganhar de mim, pastor, eu vou embora da cidade. Mas se eu ganhar do senhor, o senhor vai embora da cidade. O senhor concorda? O pastor não sabia nem o que era aquilo. Ele falou: não, eu concordo, eu topo. E aí o padre então marcou na quadra da cidade, da escola, e reuniu a cidade, era uma cidade pequena, e o povo aguardando o que iria acontecer. Mas todo mundo sabia de uma coisa: no desafio, quem ganhasse ficaria na cidade, quem perdesse tinha que ir embora da cidade. E os dois líderes foram para aquela disputa, e o pastor, entendendo que ele era chamado de Deus, entendendo que ele era reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal. E a Bíblia diz realmente: mal nenhum lhe sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E naquele momento ele aceitou o desafio. O padre falou: vou começar. Ele disse: pode começar. O padre, o evangelista Hércules, fez assim para o lado do pastor. Aí o pastor virou, fez assim para o lado do padre. Aí o padre virou e fez assim para o lado do pastor. Aí o pastor fez assim para o lado do padre. Aí o padre abriu a bolsa e tirou uma maçã e colocou na mesa que tinha entre eles. Aí o pastor revidou, abriu a bolsa, tirou um pão e colocou sobre a mesa. Aí o padre pegou o microfone e falou assim: gente, vamos aplaudir o pastor, porque o pastor ganhou de mim. Já terminou, já acabou aqui a disputa da mímica. Eu vou explicar por que ele ganhou. Primeiro, eu fiz assim para o lado do pastor, querendo dizer que só existe um Deus. E aí o pastor ganhou de mim porque ele fez assim para o meu lado, querendo dizer que esse Deus é Pai e Filho.
Aí eu tentando ganhar do pastor, fiz assim pro lado dele, querendo dizer que esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aí de novo o pastor ganhou de mim, porque ele fez assim do meu lado, querendo dizer que os três são um só e tem todo o poder nos céus e na terra. Aí eu quis dar um checkmate no pastor, abrindo a bolsa, colocando a maçã aqui sobre a mesa e dizendo que o problema dessa cidade é o pecado que domina ela, mas o pastor ganhou de mim, abrindo a bolsa, tirando um pão, colocando sobre a mesa e dizendo que Jesus é o pão vivo descido do céu, ele é a solução dessa cidade. E aí terminou, ele parabenizou o pastor, falou que iria embora, e o pastor ficou feliz com aquilo. Ele falou que pensam, as coisas realmente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que maravilha, eu nem esperava isso. E pegou na mão da esposa e indo embora, feliz. E a esposa falou: meu bem, é isso mesmo que você entendeu? Conta aqui, só para mim. Ele falou: não entendi nada daquilo, não. Mas o que você entendeu? O padre fez assim pro meu lado, eu entendi que ele queria furar o meu olho. Aí eu fiz assim pro lado dele, querendo dizer: eu furo seus dois olhos. Aí ele virou e fez assim pro meu lado, que além de enfiar os dois dedos nos meus olhos, ele enfiaria o dedo no meu nariz. Aí eu fiz assim, chamei ele para briga. Mas em vez de pular a mesa e brigar comigo, ele me chamou de passa-fome, abrindo a bolsa, colocando uma maçã em cima da mesa. Aí eu revidei e falei: eu não sou passa-fome não. Eu arranquei o pão aqui que eu ia lanchar mais tarde, coloquei na mesa, falando que lá em casa tem pão para comer. Mas a Bíblia diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Quem é chamado de Deus aqui, chamado por Deus, amém? É assim que Deus faz. A Bíblia diz que Jó passou naquela provação, naquela peleja, 7 dias sem comer, sem beber, sem dizer uma palavra. No 7º dia a Bíblia diz que ele abriu a boca e amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Ele disse: maldito dia em que se disseram, nasceu o homem na terra. Ah, quem me dera se eu fosse como um aborto oculto que não visse a luz do dia. As flechas do Todo-Poderoso me transpassaram e eu estou aqui impotente diante das suas mãos. E a Bíblia diz que quando Jó disse aquilo, um dos amigos se levantou e disse: silêncio, Jó, para que se fale nos dias da sabedoria. Você está nessa situação porque você pecou. E muitas vezes é isso que o inimigo faz com o povo de Deus, principalmente no dia da ceia. Ele vem nos acusar. Ele é o nosso acusador. Mas a Bíblia Sagrada diz em 1 João capítulo 1, verso 7, que se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quem crê, diga amém. Amém. Aí Jó abriu a boca e falou: silêncio, silêncio vocês. Pese-me o Senhor em balanças fiéis e verás a minha sinceridade. Passou algum tempo, os amigos foram embora, e a Bíblia diz no capítulo 38 que o Senhor apareceu a Jó em um redemoinho e começou a falar com Jó. Começou a filosofar com Jó. Depois que Deus terminou de falar com Jó, Deus falou: você fica aqui agora, eu vou tratar com os seus amigos. E o capítulo 41 e 42 diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Deus mudou a história dele. Deus restaurou completamente a saúde dele. E é isso que Deus está fazendo na sua família. Eu creio nisso. E eu vim aqui nesta noite para orar por você, pela sua família, porque eu creio que Deus está fazendo e ainda há de fazer. Nosso Deus é um Deus que restaura.
um Deus que transforma. Você crê? Diga amém. Amém. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Pai, o Senhor mandou parar com a mensagem. Até que o Senhor tem nos direcionado. Meu Deus, o Senhor é o Deus que muda a história, que muda situações. O Senhor é o Deus que nesta hora tem nos revelado esta palavra. O Senhor nos chamou, Pai, segundo o seu propósito. Jó, ele foi chamado segundo o propósito do Senhor. O Senhor é um Deus misericordioso. Um Deus, ó Pai, que tem revelado amor ágape sobre nós. Agora abençoa cada família representada aqui. Meu Deus, cada casal. Meu Deus, cada criança, cada jovem, adolescente nesta igreja local. Os obreiros. Pai, derrama a tua graça, a tua bênção sobre cada família. Aqueles que estão pedindo restauração. Aqueles que estão, ó Pai querido, orando por alguém dentro de casa. Até mesmo o cônjuge, os pais, algum irmão, algum primo, algum parente. Tu és o Deus que restaura, que alcança os que estão perto, os que estão longe também. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, repreendendo toda a acusação do adversário. Repreendendo, ó Deus, toda a investida do maligno. Tudo aquilo, Senhor, que o adversário tem levantado e lançado contra aqueles que têm buscado a tua face, contra aqueles que são chamados do Senhor. Nós entendemos, cremos e profetizamos nesta noite que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Pai, em nome de Jesus te agradecemos. Te agradecemos. Obrigado, Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Queridos, nós, pastor, prosseguir? Amém. O pastor nos deu a oportunidade de prosseguirmos com a ministração da ceia. Eu parei aqui a mensagem, encurtei a mensagem do Espírito Santo. Nós somos sujeitos ao Espírito Santo. Amém? Então até aqui o Senhor falou na sua palavra. Nós queremos entrar aqui na ministração da ceia. Quero convidar aqui os obreiros, para nos auxiliar. O Ministério de Louvor também ali para estar adorando a Deus com o hino 269. É isso mesmo. Do cantor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número, a partir do verso 24 até o verso 26. Nosso evangelista vai estar fazendo esta leitura. Primeiro Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 32, né? Diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor.
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Nossos obreiros vão estar tomando aqui os elementos. Seja bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito teu sangue, que por nós pecadores verteu. Teu sangue lavado, perdoa o coração. Adore ao Senhor, Os pecadores remidos por Jesus, vem com Deus.
Estava naquela cruz. O teu filho leu aqui agora. Meu Deus, fazer isso todas as vezes. Comerdes esse pão, beberdes este cálice, fazer isso em memória de mim. Ó Pai, essa nova aliança, esse novo testamento que foi selado no teu sangue, nós te glorificamos, porque ali o Senhor demonstrou, ó Pai, o amor ágape do Senhor. Por todos, ó Pai, te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tua filha que está orando agora, o teu filho que está orando agora, Pai, que seja rejeitado todo espírito de acusação, e o teu sangue nos purifique de todo pecado. Obrigado, ó Pai.
em nome de Jesus. Amém. Queridos, neste momento nós temos liberdade de estar participando do pão e do cálice. Vamos louvar o Senhor. Já estou crucificado. Vamos se assentar neste momento. Eu estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Levanta a tua mão. Com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Já estou crucificado. Declare. Com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Eu já estou crucificado com Cristo. Agora eu vivo, não mais eu. Glória ao Senhor. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Agora vivo, mais eu. Já estou crucificado por Cristo. Agora vivo, mais eu. Já estou crucificado por Cristo. Agora vivo, mais eu. Coisa velha passou, tudo você fez novo. Isso é muito bom, né? Terminado, eu só quero dar um aviso. Não vai embora da sua casa, são 9 horas, 3 minutinhos. Nós vamos fazer o quê? Vamos de praxe, nós vamos sair e vamos lá para trás. Vamos bater um papo, uma conversa, vamos nos relacionar. Nós vamos sempre ter alguma coisa ali pra gente, tá bom? Então, uma boa noite e a paz do Senhor. Cumprimente seu irmão, está terminado. Muito obrigado aos visitantes, pastor, esposa, pastor Ricardo, família, você que veio nessa noite.